E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. Então, vamos dar sequência no nosso curso de Física do Estado Sólido. Anteriormente, nós falamos do, do modelo de Drude, né, do elétron livre. Nós falamos sobre o modelo de Sommerfeld, aplicamos um pouquinho de estatística para melhorar o nosso modelo de elétron. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teorema de Bloch para continuar descrevendo o movimento, quer dizer, a ideia de elétrons em, em cristais, tá certo? Então aqui nós vamos estudar os elétrons em um potencial periódico. Primeiramente eu vou apresentar a ideia, o que é o teorema de Bloch, então eu vou dar uma breve explicada, depois vocês vão verificar aí no livro texto que é bem tranquilo. E vou falar sobre o elétron em um potencial fraco. Para essa aula eu alterei a referência, nós não vamos utilizar o livro do Simon, nós vamos utilizar principalmente o livro do Ivan, da Livraria da Física, né? E do Ashcroft, eu dei uma olhadinha no Kittel também, e também o livro do Philip, que eu tiro um pedacinho dele só para explicar uma ideia aí no meio dos cálculos. Então, vamos começar inicialmente, vamos falar sobre o teorema de Bloch, né? Então, se a gente tem uma hamiltoniana de uma partícula, né, dada pela energia cinética mais um potencial, o potencial ele é um potencial periódico, certo? Então, esse potencial é uma função tal que se você desloca ela de um vetor R da rede de Bravais, esse potencial ele volta a ser o potencial original. Nós podemos escrever o teorema de Bloch, né? Então, com isso, os altos estados dessa hamiltoniana podem ser escritos do formato aqui, que é propriamente o teorema de Bloch. Bloch. Então, que é dado por uma função de onda plana, vezes um potencial, né, uma função que representa o potencial, né, que é um potencial periódico. Né? Se o elétron ele está aqui nessa representação 2D de uma rede, e o elétron ele está numa posição R, certo? E ele se desloca por um vetor R da rede de Bravais, uma translação desse vetor R, esse elétron ele tem um potencial, o mesmo valor de potencial, certo? Então, esse é o teorema de Bloch. Aqui nessa equação a gente colocou esse índice N aqui, que é o índice de banda, depois eu vou falar sobre ele. E é isso. Seguindo aqui, outra forma da gente apresentar o teorema de Bloch é através da translação por um vetor da rede de Bravais num alto estado hamiltoniano, que está dado aqui pela equação 5. Então, se eu estou numa posição R, vou para mais uma posição R, eu consigo um pré-fator aqui, né, na minha função psi, né? Quer dizer, eu consigo mudar um pouquinho apenas na fase. Aqui eu tenho uma representação gráfica aqui, certo? Aqui a parte real aqui da função psi, né? Com relação à rede, certo? Então a rede aqui ela é periódica, né? Ela tem um potencial devido a essa rede, que é o potencial periódico, e isso aqui é modulado por um cosseno, né? Por exemplo. Quando ocorre a mudança de um sítio para o outro, a única alteração que pode ocorrer é a mudança da fase da função de onda. Então, eu não consigo alterar a probabilidade de observação, né, do elétron. Então, aqui nós vimos o teorema de Bloch. Vamos entrar aqui no gás de elétrons e um potencial fraco. Né? Então, para isso, nós vamos considerar aqui a energia, certo? Com relação ao vetor da rede recíproca K maiúsculo. Nesse livro, o texto do Ivan, ele não usa a letra G maiúsculo inicialmente, mas sim o K maiúsculo para representar a rede recíproca, né? Então, para um elétron, né, se você tem um elétron aqui que está numa posição qualquer Rzinho aqui, se ele desloca por um vetor da rede recíproca,
Rzão, desculpa, da rede de Bravais, Rzão, ele vai estar no mesmo valor de potencial. Então, desculpa, aí o mesmo valor de potencial e aí se tem que o elétron terá a mesma energia em ambas as posições. Então, sugerindo que a energia do elétron também é função periódica da rede recíproca. Para fazer isso, nós vamos representar aqui o nosso potencial expandido em série de Taylor, não, desculpa, em série de Fourier, em que esses UKs aqui são os coeficientes da série de Fourier, e a função de onda do elétron quase livre como uma série de função de ondas planas, com o coeficiente Fourier CK, tá certo? Então, dessas duas expressões, nós substituímos elas na equação de Schroeder, certo? E aí, nós chegamos nessa expressão. Então, aqui, tomando o gradiente aqui dessa exponencial, nós temos esse fator aqui inicial e nós temos aqui o fator devido à energia potencial, que é um somatório nos vetores de onda K e nos vetores de onda K maiúsculo. Aqui nessa parte, o livro ele migra, né, dessa soma do vetor de onda K minúsculo mais K maiúsculo para um Kzinho, tá certo? O que ele faz? Ele chama um K', um vetor K', certo? Minúsculo. Isso vai ser igual ao vetor K minúsculo mais o vetor K maiúsculo. Tá certo? E aí disso, o CK aqui, ó, que estava, vai ser o K' menos o K maiúsculo, que está aqui, certo? Mas aí ele volta, ele some com esse linha e volta para o vetor K. Eu fiquei procurando uma justificativa, aí eu peguei essa ideia do livro do Philip, né? Que ele fala que no último passo alteramos o índice do somatório de K para K' igual a G mais K. Esse G aqui, no caso, é o nosso K maiúsculo. Para obter a mesma forma, né, de onda plana expressa na energia cinética, né, o termo aqui que está do lado de cá. Podemos mudar, né, os índices por vetores, né, da rede recíproca, uma vez que a soma em questão é uma soma em questão se estende por todos os vetores de onda consistentes com as condições de contorno. E os vetores da rede recíproca são claramente um subconjunto deles. Então, aí o livro fala, se agora renomearmos o índice K' na expressão da energia potencial de volta para o índice K, podemos escrever a equação de Schroeder da forma. Então, ele escreve dessa forma aqui, assim como é feito aqui. Então, ele usa essa justificativa para voltar, né, desse índice, esse vetor K' para um vetor K novamente. E aí ele obtém a equação 9. Essa equação 9, ela recebe o nome de equação, quer dizer, é um conjunto de equações, desculpa, um sistema de equações, né, que é chamado de equação central. E aí dela a gente vai obter soluções para obter os parâmetros da série os coeficientes da série de Fourier, CK, e obter a função de onda, né? Então, a solução da equação 9 fornece os coeficientes CK, certo? Para a construção da nossa função de onda, como eu falei, π de R, né? Para o potencial igual a zero, né, nós temos o elétron livre, que é uma solução já conhecida. Então a equação 9 ela conecta todos os coeficientes CK que diferem um do outro por um vetor de onda da rede recíproca. Para verificar o aparecimento da estrutura de bandas deste conjunto de equações,
vamos supor que o potencial U de R só tem um coeficiente de Fourier, né? Então a gente vai fazer essa aproximação para um único coeficiente de Fourier associado a um valor mínimo desse K maiúsculo, que nós vamos chamar agora do vetor da rede recíproca G maiúsculo. Então nós teremos duas probabilidades, duas condições, né? Nós teremos o de mais G e o potencial de menos G. Por simplicidade, a gente vai fazer todos os dois iguais, certo? E além disso, nós vamos chamar o termo h cortado ao quadrado, k quadrado sobre 2m, vamos chamar de lambda k, certo? Então nós obtemos a equação central 10. Tá joia? Dessa equação, nós verificamos, nós estamos interessados em estudar essa equação para valores de K dentro da primeira zona de Brillouin. E estamos interessados em estudar nos limites dessa primeira zona de Brillouin, certo? Para K igual a mais ou menos G sobre 2. Então, onde os efeitos de potencial sobre os elétrons são mais acentuados, né? E além disso, nós fazemos outra aproximação, que é o lambda, a energia, que é o lambda de G sobre 2, vai ser igual ao lambda de menos G sobre 2. Feito isso, nós caímos nesse sistema de equações que aqui eu pus no formato de uma matriz, na qual, se nós tirarmos o determinante dessa matriz, nós conseguimos obter valores para a energia, certo? Fazendo isso, né, igualando a zero, nós temos a equação 12, no qual nós temos o elemento para energia. E nós verificamos que essa energia ela tem uma separação, quer dizer, tem dois ramos, né? Então, no limite da primeira zona de Brillouin, o espectro de energia do elétron se divide em dois ramos, havendo uma separação 2U entre eles. Aqui eu representei graficamente isso, então nós estamos tratando aqui só desses dois primeiros ramos aqui. Então a separação entre esses dois ramos aqui, ele tem um gap de energia, né, que é igual a 2 vezes U. Tá joia? Então, aí disso aqui a gente tira algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando eu vou pegar os meus elétrons, né, fazer a distribuição aqui nos estados dos meus elétrons, nos estados desocupados, tá certo? E aqui em cima eu vou ter estados ocupados, e aí eu tenho a situação do nível de Fermi, né? Então, quando eu faço a distribuição dos meus elétrons, eu tenho um material no qual os meus elétrons estão distribuídos até o limite aqui desse gap de energia, e o meu nível de Fermi ele está aqui, tá certo? Quando eu aplico corrente elétrica nesse sistema, os elétrons, no caso aqui, os portadores, eles não vão ter estados desocupados para migrar, certo? De um estado para outro. Então, nós podemos falar que esse material ele é um isolante, tá certo? Ou um semicondutor, né? Dependendo do tamanho dessa barreira aqui, desse gap de energia, se ele for pequeno, nós podemos considerar esse material como semicondutor. Agora, se essa distribuição de elétrons é tal que a energia de Fermi ela tem estados livres acima dela, né, cargas de Fermi acima dela livres, quando eu aplico uma corrente elétrica, um campo elétrico, né, eu tenho estados para que os elétrons consigam migrar, eu tenho um metal, né? Quando eu falo isso, não quer dizer que, por exemplo, a minha energia de Fermi tem que estar aqui no meio, tá certo? Minha energia de Fermi pode estar, por exemplo, aqui em cima, né? Eu posso ter elétrons, no qual eu distribuo aqui ao longo da primeira zona de Brillouin, da segunda zona de Brillouin, certo? E aí meu K de Fermi aqui, minha energia de Fermi, tá aqui. Então eu tenho estados acima livres, para que quando eu aplicar um campo elétrico, eu consigo fazer com que os elétrons eles tenham estados ocupados para ocupar
e assim ter corrente elétrica. Aqui fica mais claro isso na representação da primeira zona de Brillouin reduzida. Como que é feita essa representação? Eu pego aqui, ó, na primeira zona de Brillouin, tá certo? E aí eu translado as outras zonas aqui para dentro. Por exemplo, eu pego essa parte aqui, translado para cá, pego essa parte aqui, translado para cá, certo? Pego essa parte aqui, translado para cá, pego essa parte aqui, translado para cá, e aí eu obtenho mais ou menos essa figura aqui. Então eu tenho aqui, no mesmo K, eu tenho níveis, né? No caso, no começo, lembra quando a gente definiu lá a nosso teorema de Bloch com níveis de banda. Então eu tenho diferentes níveis que podem ser ocupados pelos elétrons aqui, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter elétrons aqui, posso ter elétrons aqui em cima. Seguindo aqui, isso aqui foi só uma observação, depois a gente volta nisso, né? Eu tenho a energia aqui, certo? Dessa energia eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações, né? Opa, rabisquei ali em cima. Ou pego a equação de cima ou a equação de baixo. No caso, para eu resolver, eu peguei só a de cima. Né? Isso aqui é igual a zero, substituo a energia. E aí eu chego que esse coeficiente da série de Fourier, g sobre 2, ele é também mais ou menos o menos g sobre 2. Né? Feito isso, eu substituo esses coeficientes lá na minha função de onda, né? E obtenho duas possibilidades de função de onda, né? Substituindo aqui e eu fazendo esse g sobre 2 igual a π sobre a, né? Que é o limite lá da primeira zona de Brillouin. Então eu obtenho duas funções, né? O psi mais e o psi menos, que são funções de probabilidade, né? De distribuição, probabilidade do elétron. De localização do elétron. E aí eu tenho essa figura aqui que representa a parte de baixo, a densidade de probabilidade, né? Então aqui os meus psi mais quadrado, o módulo de psi mais quadrado, eles concentram os elétrons sobre os íons da rede, certo? Então isso leva a um decréscimo de energia potencial média em relação aos psi menos, que estão entre os íons da rede, tá certo? Então, essa diferença de valor médio de energia potencial é a razão física pelo qual aparece o gap de energia, tá certo? Porque eu tenho uma diferença de energia entre π mais e π menos. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para a gente conversar mais lá nos fóruns, ou e-mail, Facebook, ou WhatsApp. E é isso. Para esse capítulo, eu pretendo que ele seja o penúltimo capítulo do nosso curso. Eu vou apresentar apenas mais um capítulo. Eu acredito que eu vou retornar para o livro do Simon. Eu ainda vou estudar o capítulo dele. A minha ideia é apresentar o capítulo do Simon, que é o capítulo, deixa eu localizar aqui, que é o capítulo 16 do Simon, que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre semicondutores, metais, isolantes, um pouquinho sobre propriedades ópticas. Infelizmente, eu não vou estudar com vocês a parte de supercondutores, porque está um pouco complicado esse curso à distância, mas eu recomendo que vocês deem uma verificada lá depois do curso, nas férias, dê uma lida lá no capítulo sobre supercondutores do livro do Kittel. É um texto interessante para leitura. E eu também não vou cobrar de vocês aquele seminário que eu combinei com vocês no final do curso, tá certo? Que eu sei que para vocês também deve estar complicado, porque são várias atividades à distância e isso toma bastante tempo. Então, com isso, a nossa nota vai ser englobada apenas com relação às atividades que vocês fizeram aqui no Moodle e aquela atividade que foi entregue inicialmente. Tá joia?
Muito obrigado e até mais.